Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no verso 8, que diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aleluia. Um texto que o próprio Jesus está falando com a igreja. O próprio Jesus ministrando ao coração da igreja. Já tinha havido aquele momento de medo, aquele momento difícil da morte e crucificação de Jesus. E essa é uma das aparições de Jesus, falando com a igreja, falando com o seu povo. Não compete conhecer os tempos ou época que o Pai reservou, mas vocês vão receber poder. E nesses dias nós temos aqui entendido um pouco a necessidade de poder. Irmãos, e cada vez que nós meditamos, nós entendemos e percebemos desesperadamente o quanto precisamos receber poder. Coloca para mim, por favor, filho. No primeiro slide que nós colocamos, nós vimos aí Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra, esse desenho. E eu coloquei ali agora os versículos que nós estamos fundamentando, que é Atos capítulo 1, verso 8, Efésios capítulo 6, do verso 10 até o 12, né? E Lucas 24, 49, que é ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Nós colocamos ali que cada estágio, sabe, tem um desafio para o cristão em sua jornada, em sua vida secular, em sua jornada, em sua vida social. Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra representa, sabe, a nossa igreja local, a nossa casa, a nossa família. E os avanços que precisamos ter, existem desafios e inimigos na nossa trajetória para não desenvolvermos, para não crescermos, para não crescermos espiritualmente falando, né? E cada cultura é incrementada com uma cegueira. E nós vemos ali os hábitos, costumes, cultura, sociedade. E até então nós estávamos falando no sentido natural, humano e terreno, que precisamos, que necessitamos. Entendemos também nos estudos passados que quando aceitamos Jesus, recebemos o Espírito Santo, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Esse Espírito Santo, ele nos faz ser transformado, restaurado, liberto, sabe, regenerado. Agora, quando recebemos o batismo com o Espírito Santo, revestimento de poder, nós mencionamos ali o que significa essa palavra poder. No grego significa dunamis, que é a raiz de 3 palavras: dinamite, dinâmica e dínamo. São palavras que entendemos que é muito forte
Porque a dinamite, por exemplo, ela muda curso de rio, montanhas de lugares, a dinâmica, né? Ela, por exemplo, é associada ali no avião, com a sua asa, aquele motor do avião, e a velocidade que ele avança, ele consegue decolar, ele consegue sair do estado do chão e flutuar no ar, mesmo com aquele tanto de aço, de peso que ele comporta. E nós vemos a igreja de Atos, que eles alvoroçaram o mundo, eles decolaram, eles voaram, porque entenderam a necessidade do poder. Para nós nos movimentarmos na nossa casa, como um cristão, como um homem, como uma mulher, precisamos do Espírito Santo para ser regenerado, para ser transformado, para ter o fruto do Espírito em nós. Então entendemos que o Espírito Santo, ele nos faz ser, e o revestimento de poder nos faz ter. O Espírito Santo é ser em você. O poder do Espírito Santo é ter através de você. Então, através de mim, através de nós, sabe, os sinais, os prodígios, as maravilhas vão acontecendo. Esses hábitos, esses costumes e a cultura na nossa vida começa a ser mudada, começa a ser modificado. Só que agora, olhando no sentido missionário e evangelístico, nós começamos a entrar então nos hábitos religiosos, nos costumes religiosos, na cultura religiosa, que às vezes domina toda uma sociedade. Olha só, então eu preciso do Espírito Santo para me fazer ser transformado, para ter um hábito diferente, um costume diferente, uma cultura diferente. Então eu me manifesto agora como sociedade diferente. Aleluia. Então agora a sociedade me olha, me observa e vê algo diferente. Mas agora, como igreja e como missionário e como evangelista de Jesus Cristo, agora nós começamos a entender, sabe, o que significa essa cegueira que é incrementada em cada estágio, que é os hábitos religiosos, o costume religioso e a cultura religiosa. Irmãos, e você entrar para falar do reino de Deus com as pessoas que estão com os seus hábitos, os seus costumes, a sua cultura, você precisa do poder de Deus. Diga por irmão do teu lado: eita, precisamos do poder de Deus. Estão entendendo, irmãos? Irmãos, tem lugares que é cultura de toda a sociedade. E isso é importante, irmãos, que nós lemos também, percebemos aqui já, Isaías, por um determinado tempo, ele enxergava de um jeito, de uma forma. E depois, ele enxergou de outra. Ele via defeito, ele questionava, ele condenava, ele estava incomodado com os hábitos, com os costumes e com a cultura do povo. Estava, Mauri, indignado, Isaías. Estava olhando tudo. E de repente, nós lemos no primeiro dia que ele começa a orar diferente. Que ele habitava no meio de pessoas com impuros lábios. Que ele era que os lábios dele precisavam de purificação, precisava ser mudado. Está lá em Isaías capítulo 6, né? Deixa eu ver aqui o verso 5, capítulo 6, o verso 5 de Isaías.
E de repente veio ali como uma brasa sobre os seus lábios e purificou. Outro que nós vemos também preocupado com a sua comunicação, Moisés. Ele era pesado de lábios, tal. E de repente Deus coloca alguém ali para interceder por ele, para falar por ele. E eu percebo aqui, irmãos, que muitas das vezes, na igreja evangélica, na igreja cristã, nós temos também hábitos e costumes, sabe, que precisa ser regenerado e mudado. Mesmo estando na igreja, mesmo caminhando no evangelho, precisa haver uma preocupação em nós. Como falamos dentro de casa, como nos comportamos, como ali expressamos com o esposo, com a esposa, com os filhos. Tem muitas pessoas que querem ganhar os filhos para Jesus. Estão há anos na igreja, mas estão, sabe, com essa cegueira e com essa cultura religiosa e não consegue ganhar os filhos, ganhar os familiares, ganhar, sabe, nós temos que ver, enxergar e perceber isso daqui, irmãos, para podermos avançarmos e percebermos a necessidade de poder. Meu Deus, como esses homens. Senhor, eu preciso que a minha comunicação mude. Eu preciso de poder para poder esses demônios serem esmagados. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Aí fomos para o outro slide. Que representa ali os 4 desafios do missionário, né? Está ali a terra sem forma, vazia, em trevas, no abismo. E o Espírito Santo pairando, está lá em Gênesis 1, capítulo 1, verso 2. O Espírito Santo pairava sobre a face das águas, né? O Espírito Santo, quando nós oramos para os familiares, para as pessoas, para os entes queridos, para uma vitória, sabe, nós não enxergamos, nós não vemos, sabe, mas algo está acontecendo. E o milagre está sendo gerado. Repita comigo, por favor. E o milagre está sendo gerado. Irmãos, nós olhando cada etapa, cada estágio que precisamos avançar, é para nós intensificarmos o nosso sentimento, a nossa percepção da necessidade, sabe, do confronto contra as potestades, contra a força do mal, contra os demônios. Decretos de morte são lançados, como também já lemos ali, no caso de Esther, Amã sendo o tipo de Satanás e criando decretos de morte. Só que Deus levanta um povo que acredita, que ora e que entra em batalha e que entra na luta, não contra a carne e o sangue, não contra seres humanos, não um contra o outro, mas contra os demônios. E Deus muda esse mundo, e Deus muda esse homem, e Deus muda essa mulher, e Deus levanta o caído. Aleluia, glórias a Deus. Passa para o próximo, filho, por favor. Está ali. Principados, a palavra grega é a archás. Essa palavra descreve líderes, reis, majestade, revelando sua organização. Quem queria anotar, tá aí. Em Daniel 10 vemos essa atuação. Eu acho que eu só te mandei esse, né? Achei que o Lucas tinha colocado tudo em vários.
Ah, sim, tá aí. Isso, Aí nós já até comentamos aí essa parte de Daniel, né? Príncipe da Pérsia. Quando vemos problemas infestando nações, é indicação dos agentes maus, né? Passa para o próximo, filho, por favor, né? Tá ali, ó. Segundo, potestade. A palavra grega é exousias, quer dizer autoridade e poder. E o terceiro é dominadores deste mundo. A palavra grega é kosmokrótoras, que pode ser traduzida como príncipe deste século, que enfatiza a intenção de controlar. Aleluia. Depois eu mando os slides para vocês, e aí vocês copiam. Vai para o próximo, por favor. E aqui o quarto é hostes espirituais da maldade, que significa literalmente tropas, forças armadas ou exército, sinalizando a atuação de guerra. Sem perceber, entender, lutamos entre nós, e esse exército é de oposição. Um exército que está contrário a nós. Para não avançarmos, ele, tenta de toda maneira colocar complicação. Aleluia. Passe para o próximo, por favor. E está aqui. Somos portadores de uma mensagem tridimensional. Essa mensagem toca o céu, manifesta na terra e abala o inferno. Todo cristão precisa ser portador dessa mensagem. E só é possível através do Espírito Santo e do revestimento de poder do Espírito Santo. Nós mencionamos algumas experiências aqui no fundamento passado, sobre algumas situações que nós enfrentamos na missão, e a forma e atuação que o inimigo tentou oprimir e colocar desânimo para nos fazer parar. O inimigo, ele investe pesado e faz de tudo para te fazer parar. Ele coloca em nós costumes, hábitos, e muitas das vezes, irmãos, nós não percebemos, e dentro da igreja nós levamos esses costumes, esses hábitos por anos e anos e anos, e não percebemos. E Deus quer nos levar, através desse entendimento, a um lugar que muitas das vezes nós saímos, nós fomos para outro lugar e não percebemos. Porque todo o evangelho e toda a palavra se trata do reino de Deus ser chegado até nós. Você vê, em pouco tempo, foram pouco tempo, João Batista começa o seu ministério pregando: é chegado até vós o reino dos céus. Não é mais João Batista, é o próprio Jesus. É chegado até vós o reino dos céus. Mais adiante um pouquinho, fazia pouco tempo que ele tinha convocado os 12, começou a andar um pouquinho com ele, aprender, falou: vão e preguem. O quê? Repitam comigo, por favor. É chegado até nós o reino dos céus. O resumo do evangelho e da palavra de Deus é pregar o evangelho. E o inimigo usa situações para nos parar. Eu contei a experiência do desafio de que a gente tentando pregar a palavra, acontecia situações, demônios manifestavam e dava aquele trabalho para expulsar. E aquilo ali, tomou conta de uma forma e tentou frustrar e paralisar. E hoje eu entendo que foi uma artimanha de Satanás para nos paralisar. Hoje, lá na época eu não entendi, hoje eu entendo. Imagina até se nós tivéssemos parado, não teria. Deus tem seus meios, lógico, seus instrumentos, mas Deus deu essa oportunidade através de nós, através lá da igreja.
E muitas das vezes nós caminhamos, por exemplo, vai e pregue, é chegado até nós o reino dos céus. Qual foi a última vez que nós cumprimos essa palavra? Nós vemos que era um desespero dos discípulos, que era o fundamento de toda a igreja era: vai pregue, é chegado o reino dos céus. E só é possível, atrás, e só é possível carregar essa mensagem quando nós temos essa consciência, de tocar o céu, manifestar na terra e abalar o inferno. Como assim, pastor Eli? Quando entendemos que o inferno é real. O inferno é real. E todos os dias, muitas pessoas estão morrendo sem salvação, sem o reino de Deus. E eu e você carregamos a palavra que abala o inferno, que arranca ele do inferno, que tira ele. Então, quais os hábitos que nós adotamos dentro da igreja? Quais os costumes? Deus quer mudar. Fala para a pessoa do teu lado aí. Deus quer mudar os hábitos, os costumes e a cultura para transformar a sociedade. Para transformar a sociedade. Aleluia. Eu achei interessante aqui a história e a experiência de Moody. Moody, um jovem com 17 anos, resolveu trabalhar numa cidade maior. Saiu do interior e foi para uma cidade maior trabalhar. E Moody começou a trabalhar e começa a conhecer a palavra de Deus. Oi? Começa a conhecer a palavra de Deus. Ele fica tão encantado com a palavra de Deus. Sabe como é que eram as reuniões lá onde que ele estávamos? A maioria era escola bíblica. Só que a escola bíblica, ele olhava assim, quase ninguém. E ele ficava assim: não, mas essas preciosidades não é possível. Sabe como é que funcionava as escolas bíblicas? Por exemplo, se eu vou convidar 2 ou 3 pessoas, eu tinha que alugar 2 ou 3 assentos. Moody começou a trabalhar, falou: não, é o meu dinheiro, eu vou alugar 3 assentos. Ele ia lá na igreja, lá na escola bíblica, falou: eu quero alugar esses 3 assentos aqui. Eu vou trazer 3 convidados. Ainda não tinha os convidados. Alugava os assentos, ia lá fora e caçava, procurava e trazia 3 convidados. Da outra vez ele alugava esses 3 e alugava mais 3. Irmãos, chegou ao ponto de Moody ter 80 escolas trabalhando com mais de 600 pessoas, ele alugando assento para o pessoal aprender da palavra de Deus. As pessoas: rapaz, tu tá alugando esse monte de lugar, tu vai não sei o que vai acontecer. Tá aqui, esse assento tudo é meu, eu vou trazer convidados. Mas como tu vai? Ele saía e trazia os convidados para aprender da palavra de Deus. Ele não tinha comunicação, ainda não falava tal, então tinha os professores. Eu vou trazer porque o professor sabe ensinar. Chegou o momento, irmãos, de ele estar ganhando almas. Ele, falou: não, abandono tudo. Um professor colocou ele numa experiência de ganhar umas pessoas para Jesus. E ele começou a se integrar na obra e começou a ganhar milhares e milhares de pessoas. Irmãos, ele já tinha ganhado quase 1 milhão de almas. É bênção, irmão? Quem acha que é bênção diz amém. Irmão, bateu um desespero nesse homem para ganhar almas. Ele começou a ganhar. De repente, ele começa a ficar incomodado nos seus cultos, lotado de pessoas.
E ele está ali pregando e tal. E duas irmãs na frente: Senhor, batiza ele com o Espírito Santo. Batiza ele, Jesus, batiza ele. Aquele homem ficou doido. Todo culto, de manhã, de tarde, de noite, aquelas mulheres ali na frente dele: batiza ele, Jesus, batiza ele, batiza ele. Essas mulheres doidas, eu tenho ganhado tanta alma para Jesus, elas vêm dizer que eu não tenho o Espírito Santo. Essas mulheres. Depois um dia ele incomodou, chamou: vem cá, por que vocês oram aí na frente e fica aqui assim, batiza ele, Jesus, batiza ele? Por quê? Aí ela perguntou para ele: o senhor é batizado com o Espírito Santo? Sou. Tá. Você é batizado com o Espírito Santo? Sou. Mude falando para elas. Tá. Aleijado já andou aqui nos seus cultos? Não. Mudo já falando nos seus cultos? Não. Cego já enxergou aqui? Não. Aí ele começou: meu Deus, será que eu sou batizado com o Espírito Santo? Você já expulsou demônio? Aí ele: não. Já tinha ganhado quase 1 milhão de almas, nunca tinha expulsado um demônio. E o que o senhor acha? Ele pegou, ficou indignado e falou: não prego mais enquanto não ser batizado com o Espírito Santo. Aquele homem bateu um desespero dentro dele, ansiedade, querendo o Espírito Santo, e ele parou. Aí num dia ele doido para pregar, ele estava lá e Senhor, eu quero novamente. Senhor, ele não estava mais aguentando a vida dele já era pregar a palavra. E de repente ele recebe poder. De repente demônios começam a manifestar, pessoas começam a ser libertas. Daqui a pouco pessoas começam a ser curadas. E mais de 4 milhões de pessoas ele ganhou para Jesus depois que ele foi batizado no Espírito Santo. Imagina, irmão, se ele fica ali, ele já estava no hábito, já estava no costume, dentro da igreja, já estava numa cultura. Ou não, está acontecendo aqui, Deus está. Ele não se conformou com aqueles hábitos. Ele não se conformou com aquele costume. Falou: eu quero mais. Eu falando aqui me fez lembrar até de Moisés. Moisés, ele pegou um hábito, um costume de orar. E falava com Deus. E falava com Deus: Senhor, vai comer, vai me apresentar. Não, Senhor. Se o Senhor não for comigo. Ou seja, ele não queria só aquilo. Ele queria mais. Ele queria mais. Conforme Deus ia cedendo, ele ia entrando. E conforme ele ia entrando, ele ia exigindo mais. Ele falou: Senhor, agora eu quero te ver. Agora eu quero te ver. Aleluias. Aleluias. Glórias a Deus. E nós cristãos temos que pedir a Deus sensibilidade. Pedir a Deus: Senhor, eu não quero entrar numa rotina religiosa, num costume religioso. Senhor meu Deus, eu quero quebrar os paradigmas. Eu quero entrar em lugares. Eu quero acessar, meu Deus e meu Pai, o sobrenatural. Vai para o filho, por favor. Você vê que o livro de Atos, os 4 pilares do livro de Atos dos Apóstolos é o começo da igreja. Repita comigo: o começo da igreja. Tá? Olha lá, ó, do capítulo 1, verso 1 até o capítulo 2, verso 42. A escolha do substituto de Judas, a chegada do Espírito Santo. Você vê, ó, o começo da igreja, a chegada do Espírito Santo. Você vê, já logo ali no início, percebe-se a necessidade e o Espírito Santo chega. E o Espírito Santo chega porque a igreja se coloca num lugar mais alto. Aleluia. 2. O evangelho anunciado em Jerusalém. Repita comigo: o evangelho anunciado em Jerusalém.
do capítulo 2, verso 42 até o capítulo 8, verso 3. Nós vemos ali, ó, os primeiros cristãos e as primeiras perseguições. E no ministério de Jesus, você vê que no ministério de Jesus, o inimigo já veio logo tentar Jesus, e logo no começo depois, os seus familiares. Você vê até ali no Evangelho de Marcos, tem aquela passagem: tua mãe e seus irmãos estão lá fora. Quem já leu essa parte? Sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Por que os irmãos e a mãe de Jesus estavam lá fora? Por que a mãe e os irmãos de Jesus estavam lá fora? Amém. Por quê? Você vê anteriormente, no capítulo 3, verso 21, que eles falaram: não, Jesus está sem juízo. Vamos procurar ele por aí, vamos parar ele, porque está doido. Porque ele começou a curar no sábado, porque ele começou a fazer prodígios, porque a multidão começou a ir ali, e ele começou a falar com autoridade. Então, chegou esse momento: chama Jesus agora. Eles estão lá fora: não, minha mãe e meus irmãos é aquele que faz a vontade de meu Pai. Aleluia, glórias a Deus. O que eu aprendo aqui? Que um dos estágios que avançamos, e que é bom nós sabermos, por exemplo, para orientar, que muitas pessoas têm medo, é a família, o que vai pensar, o que os outros vão achar. E muitas das vezes é dentro de casa, é em Jerusalém, que começa toda essa batalha, né? Então, os 4 pilares do livro de Atos dos Apóstolos: o começo da igreja, o evangelho anunciado em Jerusalém, o evangelho anunciado na Judéia e Samaria, e o evangelho anunciado aos gentios. Você vê que a igreja não para? Fala por mão do lado: a igreja não para. Irmãos, não pode parar. Então, o poder te faz ser dirigido por Deus, te faz enfrentar as perseguições. E ali você vê que logo no segundo pilar ali, o evangelho anunciado em Jerusalém, já começa as perseguições, a sua volta, e depois não para. As perseguições não param, porque o inimigo não quer que a igreja avance. Lá nós vemos que era perseguido, eram jogados em óleo fervendo, era colocado no Coliseu, era colocado para as bestas feras devorarem. Até a hora que a gente estava orando aqui, me fez lembrar também de um caso que me ligaram por telefone, manifestou o demônio lá do outro lado. E eu peguei o telefone e a pessoa: pastor, manifestou aqui, vamos orar? Aí eu preparo todo o ambiente para expulsar. Não, vai sair já, peraí. Aí peguei outro celular, coloquei um fundo musical daqueles bem inspirado, e coloquei ali, dobrei o joelho, cheguei perto do missionário e falei: pai, o demônio manifestou lá do outro lado lá, e vamos orar aqui que vai sair. Aí eu dobro o joelho e aquele fundo musical bem meloso assim. Meu pai, eu acho que o pai nem lembra disso aí. O missionário olha para mim assim: não entendi, filho. Não entendi, filho. O que aconteceu aqui? Falei: o demônio manifestou lá tal, e vamos orar que vai sair. Aí o pai já fez assim, viu eu com o fundo musical todo ali. Aí ele pega o telefone assim, achei até que ele ia quebrar o telefone. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, sai! Demônio lá do outro lado, saiu. E eu ainda estava dobrando o joelho, já tinha preparado o ambiente. Aí o missionário me chama depois, orientou lá a pessoa, tal. Filho, sempre você for expulsar o demônio, não faz isso. Não brinca com ele. O pastor Marcos usou até o termo ali, estava mimando o demônio, pondo ele para ninar.
não faz assim, filho. Tu pega e fala o quê? Não. Meu irmão, tem que sair. Fundo musical e tal. Não, filho. O pai nem lembra, mas a gente lembra. Deus quer dar a nós autoridade. E a nossa hora já foi embora. Mas eu queria muito, sabe? Eu dei aqui esses dias um resumo. Mas no próximo culto nós vamos sentar juntos. E diante do que nós estamos entendendo até aqui, o que nós precisamos quebrar para avançar? O que precisa ser mudado de hábito, de costume, de cultura religiosa, para esses demônios serem massacrados, para esses demônios serem envergonhados, para esses demônios serem destruídos? Quem crê diz amém. Nós precisamos aqui entender, sabe, para ir para as próximas etapas. Entender como casa, como cidadão, como igreja local, como pai, como mãe e como ministro do reino de Deus. Aleluia. Aleluia. Glórias. Olha aqui, ó. João capítulo 15, verso 8. João capítulo 15, verso 8. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vós tornareis meus discípulos. Vou pedir para vocês repetirem comigo, por favor, esse verso. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Quem crê, dê um aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vai para o próximo, filho, por favor. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Israel, se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas. Para quê? Para quê? Meu gozo seja em vós. Tem tradução que diz: para que a minha alegria esteja completa em vocês. Aleluia. E o vosso aqui, ó, né? E o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu mando. Você vê, irmãos, que o Pai é glorificado quando nós demos frutos, e é assim que nos tornamos discípulos. Está no verso 8. E assim sereis meus discípulos. Você vê que ele está falando de fruto, é pessoas, porque no decorrer da conversa, do diálogo, ele fala sobre o amor das pessoas, ele fala sobre o amor dele, ele fala sobre o amor do Pai, ele fala sobre entrega. E por que há uma entrega? Deus vai nos surpreender. Quem crê diz amém. Amém. Glórias a Deus. Fiquem todos de pé em nome de Jesus. Eu quero entrar. Aleluias. No ambiente da tua glória. Eu quero estar com vestimentas de glória. Contigo, ser outra vez achado em teu coração.
exaltam a tua majestade. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei, exaltam